Armas, eu tenho hoje fuzis normais, né, que atiram o ponto .50 BMG para atirador de precisão. Tenho vários no campo militar, tá? Tenho fuzis que se aplicam a essa munição 14,5 por 114. É uma munição antimaterial, ok? Quando eu falo antimaterial, é para ser usado contra um veículo, contra uma embarcação, contra uma aeronave, ok? Contra uma edificação. Então, é uma munição antimaterial, tá? Ah, esses aqui, pessoal, são alguns fuzis que atiram essas munições de 20 milímetros, tá ok? Mas essas munições, imagina atirar com a .50 BMG, agora olha ela na proporção de outras munições ali 20 milímetros, tá ok? Então, vocês têm um nível de pressão gerada é, por essa munição. Então, você está falando ali de um absurdo sem precedentes, acima, com certeza, ali de 30.000 PSIs, tá? Então, você precisa de uma arma robusta que suporte esse nível de pressão no primeiro terço do cano. E a gente pode perceber que essas armas, no primeiro terço do cano ali, elas são bem, bem reforçadas. No caso dessas munições de 20 milímetros, né, normalmente esses fuzis de mão, né, que a gente consegue carregar eles ali com a mão, eles apresentam essa parte inferior aqui, pessoal, que é o quê? É um cilindro de amortecimento. O cano e parte do ferrolho, elas se deslocam para trás, né, mediante a ajuda desse cilindro, tá ok? Esse cilindro, ele funciona como um mecanismo hidráulico para minimizar o recuo. Imagina você está falando de uma munição .50, que está ali logo à esquerda, daquele tamanhozinho que já tem um recuo absurdo, né? Absurdo, que é uma munição desse tamanho aqui. Agora, essa é uma .50 real, tá, pessoal? Agora, você imagina as outras, né? É um valor assim absurdo de pressão e de recuo, né? Quanto o projétil for bastante pesado, né? A força que eu faço à frente, eu tenho uma força de mesmo valor à retaguarda, né? Terceira lei ali de Newton. Então, o recuo ele é bem, bem, bem forte, tá ok? Tranquilo, pessoal aí? Então, tudo bem? Então, esse chart, ele reflete ali para mim, né, aquela questão que a gente tá falando. Isso aqui é o tempo, tá, pessoal, em milissegundos, tá? O que que eu tenho? Eu tenho que no primeiro terço, vejam bem, aproximadamente no primeiro terço do cano, no primeiro terço do cano, eu tenho pico de pressão e eu tenho o pico de temperatura. À medida que esse projétil se desloca pelo cano, eu vou aumentando o espaço interno atrás dele, consequentemente, a pressão vem caindo juntamente com a temperatura, porque a câmara abriu, o ar quente saiu também ali, e quando o projétil deixa o cano, obviamente, né? Aí a câmara abre e há um resfriamento ali bastante relativo, bastante significante, tá bom? Então, à medida que o projétil caminha pelo cano, aumenta o espaço, a pressão vem diminuindo. Isso daqui, a câmara, esse primeiro terço sofre bastante com a temperatura. Dilatação, é uma dilatação elástica, retorna. Dilatação, retorna. Dilatação, retorna.
isso aí é feito a cada disparo, ok? Bacana também. O cano ele apresenta diversas movimentos, tá, pessoal? Que chamam movimentos harmônicos, que vocês vão ver, vão estudar mais à frente. Mas eu queria dizer para vocês o seguinte: vocês já viram uma sucuri engolir uma capivara, por exemplo? À medida que a capivara vai passando pelo corpo, ali o diâmetro da cobra ela aumenta. Já viram isso, né? Já viram isso. Então, à medida que o projétil ele está andando pelo cano, eu tenho uma deformação elástica aqui em volta do projétil também, bastante similar àquele processo da cobra engolindo a capivara e ali aumentando o diâmetro por onde a capivara passa internamente. Isso acontece também no cano. É difícil a gente imaginar que um cano de aço duro apresenta propriedades elásticas, mas o cano apresenta sim essa movimentação elástica à medida que o projétil está passando por ele, ele aumenta e diminui, ok? Eu tenho algumas munições, pessoal, que parte que foi muito utilizada, né, por aí, eu ainda estou catalogando essas munições. Essas munições eu recebi de presente de uma pessoa que utilizou essas munições, né, era coisa de família, assim, que realmente me doaram. Então, eu vou precisar catalogar essas munições para a gente ver da onde, qual arma que essas munições eram utilizadas. Por exemplo, essa munição aqui está escrito no colote dela 1903. Não sei se vai dar para vocês verem aí, mas acreditem, está escrito 1903. 1903, a gente está falando ali da Primeira Guerra Mundial, né, pessoal? Que ela ocorreu, né, em 1914 ali. Então, possivelmente uma munição utilizada ali na Primeira Guerra Mundial, que eu vou ter que descobrir de onde essa munição veio, ok? Uma outra munição também, né? É essa munição aqui, bastante comprida, né? Eu vou ter que catalogar com poucas informações que eu tenho aqui para ver de qual armamento e em qual época essa munição surgiu. Tá aqui para a gente fazer esse estudo aí posteriormente, né? Bacana, pessoal. E o que eu consegui desmontar uma munição de 1903, e ela apresenta as mesmas características de uma munição moderna. É claro, o propelente mudou, quimicamente falando, tá? A espoleta também, mas a estrutura, a anatomia do projétil permanece a mesma, tá? Então, vamos lá. O projétil, então, é a parte que a gente parou isso na aula passada, que o projétil é a parte, né, da munição que realiza trabalho, ok? E aí a gente tem diversos tipos aí de projéteis, né, que eu já mostrei para vocês. Ok. A gente tem um projétil aqui 308, que a gente vai ver de que ele é feito e para que ele serve, por exemplo. Tá? Com a utilização das armas raiadas, né, foi desenvolvido um estrangulamento na culatra que se moldava ao projétil, ok? Deformando e reajustando no raiamento. Isso explica o porquê do calibre da arma ser é, menos, né, espesso ali em relação ao projétil. Projéteis jaquetados, pessoal, que é essa jaqueta aqui, o que é esse projétil? É um projétil moderno, tá? É um projétil moderno. Depois a gente vai falar um pouquinho da geometria desse projétil. É um projétil moderno, ele apresenta ali um furo na ponta, não sei se vocês vão ver um furinho na ponta. Esse furo aumenta a eficiência aerodinâmica substancialmente,
mas ele tem uma dimensão, esse furo não pode ser muito e não pode ser pouco também, ele tem um número ótimo ali para eficiência aerodinâmica, ele apresenta a cauda de barco ali, uma cauda ali, ele diminui a espessura aqui na sua parte da retaguarda, né? Então, esse ângulo de diminuição é uma cauda de barco, então ele também aumenta, ele tem um número ótimo ali desse angular para se ser um número bom aerodinamicamente falando, tá? Mas ele apresenta o quê? No seu interior, chumbo, ele é 100% chumbo no seu interior com essa jaqueta, tá? Então, essas jaquetas, ela tem uma funcionalidade. Ela foi desenvolvida em 1908, consistindo em núcleo de chumbo revestido de uma núcleo de cobre e também zinco. Cobre e zinco bastante maleável e consegue manter ali o deslizamento no interior da arma e, consequentemente, ela molda mais fácil por ser bastante maleável e mantém ali a estrutura, né, geométrica ali do, do meu projétil, inclusive não deixando contato com o chumbo com a raia, né? Deixando ali restos de chumbo no interior do meu armamento.